iniciar as nossas discussões aqui falando sobre o último período, né, que é o período a terceira fase, né, a terceira fase que nós tivemos aqui, que foi em relação ao o período, né, o período do segundo reinado, a fase de crise do segundo reinado, né? Essa fase de crise do segundo reinado aqui, ele vai levar à queda, o fim da monarquia e o início da república, né? Eu deixei o videozinho para vocês, tá? E aí, assim, eu vou tirar algumas dúvidas em relação ao roteiro. E aí, essas dúvidas, tá? Essas dúvidas serão centradas aqui dentro do roteirinho. Deixa eu abrir o nosso roteiro de aula, tá? Vou abrir o nosso roteirinho de aula aqui. Só um minutinho. Deixa eu fazer aqui. Tá. Deixa eu abrir aqui na pasta. Metropolitano. 20, quarentena. Tá aqui nosso roteiro, tá? Tá aqui. Deixa eu espelhar ele aqui. Esse roteiro vocês pegaram, né? Só vai me dando uma luz aqui. Vocês já têm esse roteiro, né? Esse roteirinho de aula aqui. Todo mundo me escutando. Vai falando aqui comigo, tá? Tá, ótimo, Gabi. Então, esse roteiro eu disponibilizei para vocês na nossa última aula, não foi? Estava disponível, tá lá no site, tá? Tá no sitezinho lá. Então, assim, se você não tem o roteirinho, depois você vai lá, passa lá e pega o roteirinho, tá? Então, o que que acontece? Esse roteiro de aula aqui, tá? O roteirinho sobre a questão da crise do segundo reinado, essa aula aqui nós tivemos, foi uma aula que fecha o nosso ciclo, o nosso estudo sobre o segundo reinado, tanto que para eu, assim, passar os principais elementos do segundo reinado, eu precisei de fragmentá-lo em 3 partes, tá? Que foi a pacificação do império e depois a economia. No segundo momento, nós vamos observar a questão da mão de obra, que é importantíssima, a chegada dos imigrantes e também a questão externa, a política externa. E foi graças a essa política externa, tá? E foi essa política externa que vai levar ao elemento de início da crise do segundo reinado, tá? Então foi essa crise externa aí que vai levar essa crise que vai ter do segundo reinado. E a crise do segundo reinado a gente vai observar aqui com 4 pontos assim muito bem posicionados aqui, que é o abolicionismo, o republicanismo, a questão religiosa e a questão militar, para finalizar, para fechar o nosso estudo aqui, esse período de transição. Né? Então aqui, se a gente observar lá no roteiro de vocês, o que é o abolicionismo? Quando eles falassem a palavra abolicionismo, eu estou me remetendo a quê? Tá? Essa é a ideia principal. Então, a questão abolicionista, ela vem depois. Deixa eu ver isso aqui. Tá me ouvindo, né? Todo mundo tá ouvindo. Eu tava com um áudio aqui travado. Se alguém falou comigo aí por áudio, eu não estava escutando porque estava travado aqui. Gente, eu estou tendo uma obra aqui do apartamento aqui do lado que eu assim, tá parecendo que tá aqui dentro de casa, mas assim, às vezes eu vou dar uma voada aqui porque eu não sei se eu falo ou se a picareta que tá batendo aqui, ela tá aqui dentro do meu ouvido.
tá? Mas não esquenta não, nós chega, nós vamos chegar. Hoje tá tenso. Então vamos lá. Então o abolicionismo, quando eu falo de abolicionismo, eu estou tendo principalmente a ideia de que existe, tá? Existe um movimento para acabar com a escravidão aqui no Brasil, tá? Então essa é a concepção abolicionista aqui dentro do Brasil. Não é novidade para todo mundo que a escravidão, essa modernização do Estado brasileiro, ela vem acompanhada do seguinte: apesar de ter introduzido novos elementos na segunda metade do século XVIII, tá? Com o Barão de Mauá, trazendo a industrialização, trazendo os trilhos, tá? Que a grande projeto de modernização do Segundo Reinado era as ferrovias para agilidade do transporte, tudo. Eu tenho que observar aqui com vocês que a abolição foi tema central para acabar com o período monárquico. Por quê? Porque a mão de obra fundamental dentro desse segundo reinado, a mão de obra central era a mão de obra escrava. E aí eu tenho, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o transporte de escravos para cá, e pós-Guerra do Paraguai, que eu expliquei para vocês, depois da Guerra do Paraguai, nós vamos observar que há um movimento crescente para o final da escravidão. Por quê? Porque muitos negros brasileiros lutaram dentro das fileiras do exército, tá? Então, isso faz com que ocorra um movimento em favor da libertação dos escravos. Isso vai ser prática temática na década de 70. Tá? Então, vamos aqui. E aí, eu coloquei aqui um dos motivos, o tráfico interprovincial, tá? O tráfico interprovincial, que é tirar os escravos de regiões do Brasil, regiões, províncias menos dinâmicas comercialmente e levar para a região centro-sul, que é onde estava a base da economia cafeeira, tá? E muitos escravos foram separados de sua família, isso provocou revoltas, isso provoca, impulsiona a criação de quilombos, tá? Então, isso faz com que aumente essa questão, a temática da libertação dos escravos. E aí, vários intelectuais, esse movimento, tá? Quando várias pessoas começam a discutir o mesmo tema, isso a gente observa agora com essa onda mais autoritária, e aí a discussão da democracia, você pode ver que várias personalidades estão indo mediaticamente falar sobre a importância da permanência da democracia e tudo. Então pega as principais celebridades. E isso não foi diferente durante o processo de discussão do fim da escravidão lá no século XIX. E aí eu tenho várias personalidades, inclusive personalidades negras, tá? Dentro de um país escravista, eu tinha personalidades que discutiam o fim da escravidão, e aí eu destaco dois negros aí, que foi o engenheiro André Rebouças e o Rábula Luiz Gama. Rábula é aquela pessoa que tem o conhecimento jurídico, mas ele não é formado, né? Então, se Luiz Gama era essa personalidade grande detentora aqui do conhecimento do direito, mas ele não tinha o curso superior, né? Mas era uma figura importantíssima. E também o Joaquim Nabuco, que também o Joaquim Nabuco ele é uma pessoa importante aqui dentro desse contexto, tá? Bom, e aí, diante de todo esse movimento, criação de quilombos, fuga dos escravos, começa o governo brasileiro, o governo do Dom Pedro II, começa a abrir, mesmo que de maneira gradual, determinando o fim da escravidão, né? E aí você vai observar comigo que esse fim da escravidão aqui, ele vai se dar, tá?
esse fim da escravidão ele vai se dar a partir do momento em que começa as leis abolicionistas, tá? Essas leis abolicionistas, nós tivemos a lei do ventre livre, lei do sexagenário e a lei áurea, tá? Essas leis aqui em si, principalmente essas duas primeiras, lei do ventre livre, lei do sexagenário, foram leis assim mais para apaziguar aquele momento de pressão, né? A lei áurea não, ela vem já com esse movimento. O que é a lei do ventre livre? Alguém aí conseguiu observar o que era essa lei? Eu posso falar? Quem está falando, Caio? Caio. Pode falar, Caio. Lei do ventre livre. Segundo essa lei, toda criança nascida a partir de setembro de 1871 era considerada livre. Contudo, ela não foi efetiva, pois a prole continuava sob os cuidados da mãe até que atingisse 8 anos. A partir daí, o fazendeiro poderia escolher em continuar com a prole ou deixá-la livre. Tá aí, Caio? Tô. Tá. É isso. Só o final, o fazendeiro poderia continuar com a criança até os 21 ou receber uma indenização. Seria isso? Uhum. Beleza. Isso aí mesmo. Lei do ventre livre, aquela famosa lei para inglês ver, né? Aquela expressão mágica, né? Essa lei é lei para inglês ver. Na verdade, essa lei ela não sustenta um processo abolicionista. Por quê? Então, criança que nasceu em 1871 tá livre, só que aí os artigos posteriores faziam com que essa lei ela fosse determinada, né? Foi só um sistema que vai protelar o fim da escravidão, né? A criança ficar aos cuidados da mãe até os 8, e depois dos 8, aí a criança com 8 anos, por exemplo, ela seria libertada dali para onde? Então você vai vendo que o Estado ele vai maquiando. Isso aí é uma prática dos Estados. Isso aí sempre acontece, entendeu? Então o Estado, quando não quer se livrar, quando está sendo pressionado por algumas classes, ele vai maquiando. Ela fala, não, tem essa lei aqui e tudo, entendeu? Mas não é. Essa lei ela não é uma lei que aprofunda essas relações aqui, tá? Gente, eu tô gravando essa aula, tô. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Tá gravando. Tá, beleza. Aí, nós temos também outra lei, tá aí diante da pressão da lei do ventre livre, ela passa a ser, da ineficácia, há um processo de implementação de uma nova lei para ver se acaba com a escravidão definitivamente, que é a lei do sexagenário. O que falava essa lei? Alguém aí, por favor. Posso falar? Gabi, minha princesa, pode falar. Essa lei foi apresentada no parlamento pelo senador e ministro Manuel Pinto de Souza Dantas, conhecido como senador Dantas. De um lado, estavam os abolicionistas que vislumbravam o fim da escravidão no Brasil sem indenização aos proprietários e de escravos. De outro, os fazendeiros que formavam a elite agrícola do país, na maioria escravocratas que se sentiam intimidados com as medidas propostas pelos políticos abolicionistas. Eles queriam uma compensação financeira pelas propriedades que iriam perder. A proposta do senador Dantas propunha a assistência aos libertos, criação de colônias agrícolas e libertar todos os escravos com mais de 60 anos, sem indenização aos fazendeiros. Isso. Beleza, vou colocar um fone aqui porque vai me ajudar. Bom, essa é a concepção, então, que nós temos sobre a lei de sexagenário. Deu 60 anos, olha só, 60 anos, velho. Um escravo com 60 anos, e na verdade, assim, como eu tinha uma escravidão, é um ponto que a gente tem que discutir, a escravização urbana, né?
da escravização assim, dentro do meio rural. Essa escravização urbana, ela, não é que ela é mais sutil, eu não posso falar isso. Mas a escravização urbana, ela levava a expectativa de vida um pouco mais prolongada em relação à expectativa de vida daquele escravo do meio rural, né? Que o escravo urbano, às vezes, ele era um cara que trabalhava dentro da casa, né? Tinha as negras dos tabuleiros, que eram escravas de ganho, né? Apesar que lá no Rio de Janeiro tinha uns escravos, e eu estava lendo no livro do Laurentino Gomes, tinha alguns escravos também que eram chamados de tigres. Eles eram apelidados de tigres porque, como no Rio de Janeiro não tinha um sistema, o Rio de Janeiro era uma cidade assim, quando chegou a coroa portuguesa, isso durante todo o Império, o Rio de Janeiro era uma cidade totalmente com falta de infraestrutura, né? Então, como não tinha uma estrutura básica de higienização, o que acontecia? Os escravos, eles pegavam os dejetos, nas casas, tá? Xixi e cocô, e colocavam aqueles dejetos no balde junto com ureia, tá? Para jogar esses dejetos no mar. E esse trabalho escravo é um trabalho escravo urbano. Então, não posso falar que é um escravo que tem um trabalho mais leve do que o escravo da roça. Mas ele tinha uma expectativa de vida maior. E eles eram chamados de trigos porque esses dejetos iam caindo na pele dos escravos, essa ureia misturada com fezes e urina, ia caindo nas costas dos escravos e os escravos ficariam com aquela mancha branca, né? Com aquela contaminação, por isso que eles eram chamados de tigres, né? Acabam com esse aspecto. Eram apelidados dessa maneira, né? Então, assim, é uma questão, a questão escravista como era uma mão de obra ali que era de fácil acesso para o Império, então, assim, não era interessante terminar essa mão de obra dessa maneira. Aí eles lançam essa outra lei, que é uma lei, assim, uma lei que não tem uma base, uma conjuntura geral, né, que é a lei do sexagenário. Então, a lei do sexagenário, a lei do sexagenário, ele é mais outra lei ínfima, né, que não vai sustentar o peso que a escravidão não vai apaziguar, né, apagar o peso que a escravidão tinha dentro do Estado brasileiro. Então, lei de sexagenário, escravo, e aí tinha o detalhe, né, a lei de sexagenário, ela colocou assim, como forma de indenização para o fazendeiro, se ele atingisse 60 anos, teria que trabalhar mais 3 anos. Então, olha só. Então, assim, essa conjuntura dessa lei não pegava, não sustentava esse Estado, né? E aí, diante de vários embates, tá? Inclusive esses embates vai se dar dentro do movimento republicano, eu tenho a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. E aí, a assinatura da Lei Áurea, ela coloca o fim da escravidão, no Brasil, né? O último país a determinar o fim da escravidão aqui. E esse 13 de maio que nós tivemos agora, há menos de um mês atrás, esse 13 de maio é um movimento de luta, não é um movimento de comemoração, não, tá? É um movimento de luta porque a escravidão, o Estado, ele limpa as mãos, ele não dá a esses escravos nenhum tipo de reparação desses mais de 300 anos de dominação, tá? Esse é o grande problema. Então, você pega de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, principalmente a partir do final do século XVI para frente, quando eu tenho tráfico de escravos muito intenso para cá, você vai ver que essa escravidão, ela é uma escravidão que o fim dela aqui, do 3 de maio, é um fim
melancólico, porque o Estado ele lava as mãos, ele determina o fim da escravidão, mas ele não tem nenhum tipo de reparação. E essa reparação histórica, ela nunca foi concretizada, ela nunca foi estabelecida. Quando tem alguns pontos de abertura, né, alguns pontos de reparo a essa questão escravista, aí geralmente uma elite branca ela passa a comandar um processo de retrocesso, né? E aí nós temos vários exemplos aí que eu não vou ficar citando, porque não é o exemplo da nossa história contemporânea atual, né? Então, você vê que esse cara, o presidente o presidente do órgão lá que ele é um negro e tá esculachando com os negros, né? Então, assim, tem... E depois eu vou lembrar o nome dele e falo para vocês. Bom, então tá aqui, aí eu coloquei para vocês, permanecendo nas fazendas, né? Muitos escravos acabaram permanecendo nas fazendas, outros buscaram a vida na cidade, mas aí tinha um preconceito, né? Entre um negro e entre um imigrante, é lógico que o serviço seria dado ao imigrante e tal, mesmo que teve todo um processo de tentativa de embranquecimento dessas minorias representativas, aí eu tenho que lembrar desse conceito, tá? Então, o negro é maioria, mas, assim, de representação, ele é minoria. Então, assim, muitos... Isso aí, durante a República, vai ser combatido muito também, tá? O samba é um movimento que parte dessas classes, né? A capoeira vai ter um momento na República aqui, durante o final do Império e início da República, a capoeira vai ser proibida de ser jogada, entendeu? Como um símbolo de uma dança e como um símbolo de tentativa de opressão. Então, assim, são coisas que nós vamos levando, nós vamos passando tempo a tempo e nós precisamos de mudar a nossa concepção em relação a todo esse jogo de ideias aqui, tá? Alguém falou no chat? Deixa eu ver aqui. Meu negócio ele demora para escrever. Sérgio Nascimento Camargo, muito bem, Guilherme. Fundação Palmares, esse cara mesmo. Olha, esse cara, eu ainda quero entender a cabeça dele, entendeu? Sérgio Nascimento Camargo, é o presidente da Fundação Palmares. Ele não dá, não. É uma pessoa, né, Guilherme? É uma pessoa, assim, se você pegar o que ele pega, é de você ficar cabuloso no movimento, né? Então tá aqui. Beleza? Então nós temos esse processo, tá? Nós temos esse processo aqui. E aí dentro dessa concepção aqui que nós vamos observar. Opa! Olha eu que doido. É dentro dessa concepção que nós vamos observar os outros movimentos, né, que vão dar fim ao Império. Também você vai ver que durante a década de 70 vai aparecer um movimento que é um movimento muito de inovação, né? A discussão para a transição de uma república era muito interessante. E o engraçado desse ponto todo é o seguinte, que quando começou a ter um movimento republicano, o Dom Pedro ele começou a fazer viagens internacionais, ele foi visitar o Egito, ele foi visitar os Estados Unidos, entendeu? Ele foi manter relações diplomáticas durante essa década de 70, como estava tendo o início do movimento republicano. Eu acho que nem o próprio Dom Pedro acreditava, né, que teria um movimento tão forte pelo republicanismo, né? Isso aí, durante o Dom Pedro era um amante da fotografia, eu falo isso, que eu estudei muito isso, eu li a Lilia Schwartz, tá? E aí mostra essa figura. O Dom Pedro gostava muito de fotografia. Então, nessas viagens que ele fazia viagem com a comitiva, assim, o movimento republicano, o movimento escravista estava estourado aqui no Brasil e ele estava fazendo viagem, entendeu?
é muito semelhante aí essa questão aí do Covid-19, né? O número de mortes aí tá alto e o presidente tá andando de jet ski, tá visitando base. Então, assim, isso aí na história não costuma dar certo não, entendeu? Não costuma dar certo. Não sei como é que vai ser nesse cenário agora, entendeu? Mas o Dom Pedro estava totalmente fora da casinha quando ele começa a viajar e essas questões políticas aqui dentro elas estão estourando e ele praticamente virando as costas, né? E aí você vai ver que tem o quê? Esse manifesto republicano. Quem que achou o conceito de manifesto republicano? Quem achou? Gabi? Achou não, Gabi? Cadê? Larissa hoje não participou. Gabi? Eu achei. Achou? O que você achou aí de manifesto republicano, Gabi? O documento propunha basicamente que o país se transformasse em uma república federativa para se adequar à realidade dos demais países do continente e garantir uma relativa autonomia das províncias em relação ao governo central. Isso interessava particularmente aos cafeicultores de São Paulo, pois assim eles poderiam garantir a liberdade de um relacionamento direto com o mercado externo. Propunha ainda a laicidade do ensino, a separação entre o Estado e a Igreja e a renovação do Senado. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. O movimento republicano, então, ele vai ter a base do movimento republicano. O manifesto republicano era transformar o que? Da autonomia à província. Olha só, tanto que isso é delicado. Autonomia à província nada mais é do que o que ele está querendo aqui quando ele fala de autonomia para as províncias é justamente estabelecer o quê? Estabelecer uma ideia, uma concepção de abertura para o que seria o Estado durante o início do período republicano, tá? Então, assim, a abertura para as províncias seria esses movimentos, esses elementos aqui, tá? Então, os núcleos de ideia da República, tá? E outra coisa interessante que a Gabi colocou aqui, tá? Que o Manifesto Republicano, ele foi composto prioritariamente por cafeicultores, né? Essa classe, você vai observar comigo aqui, e isso eu vou tentar colocar de maneira mais intensa, essa classe de cafeicultores vai ser uma classe, tá? Essa classe de cafeicultores vai ser uma classe em que no Império eles foram coadjuvantes, mas eles tinham poder econômico na mão, e na República, principalmente na República Oligárquica, que vocês vão ver comigo isso agora posteriormente, ao invés de ser coadjuvantes, eles vão ser protagonistas. Por que protagonistas? Porque são os donos do café e passam a comandar politicamente, tá? E essa elite econômica aqui, ao invés de ser apenas guiados pelo imperador, a república ela serve para isso, para que ocorra uma transição. Hoje os cafeicultores de coadjuvantes passam a ter um protagonismo, tá? Então essa é a ideia central aqui. E aí não é à toa que foi fundado no ano de 1873 o PRP. O que seria o PRP aí, gente? O que seria o PRP? Partido Republicano Paulista, tá? Então, o Partido Republicano Paulista, então, ele foi fundado. Olha só, se tem um partido, tem um conjunto de ideias que vão permear aqui o PRP, tá? Esse conjunto de ideias, todo partido ele tem uma filosofia. Então, aqui já tem, dentro do Império, no início da década de 70, já tem o Partido Republicano. Olha só. E o Dom Pedro viajando, né? O Dom Pedro arrumando suas viagens, o Dom Pedro, assim, preocupado com
o Dom Pedro ele foi interessante que ele pega essa arte, né, a arte da fotografia, e ele assim, ele fotografa e ele tenta criar uma representatividade pela imagem, né? A imagem nunca foi tão interessante, porque a imagem ela faz o quê? A imagem ela molda qualquer pessoa, né? Ela molda qualquer governo. Então assim, fazer a imagem é isso, né? Então assim, por que está tendo uma grande crítica hoje, né? Por que está tendo uma grande crítica hoje em relação ao governo, em relação à pandemia? Porque quando os meios de comunicação começam a divulgar óbito, 500 mortos, 800, 1.000, 1.500, 2.000. Então, isso está mostrando que é uma ineficiência. Quando tem o quê? A tentativa de apagar esses números, a tentativa de não mostrar essas imagens, isso é um ponto de favorecimento para o governo, porque você não fica com raiva daquilo que você não vê, né? Você não pode ter, não é questão nem de raiva, você não pode ter um pensamento daquilo que você não observa. Você não pode ter essa reflexão. Então, essa é a tentativa do cenário atual da questão da imagética, né? Então, assim, a partir desse momento, o Dom Pedro, ele era um cara também, né? O Dom Pedro era um cara que observava muito essa questão e tentou moldar isso no Império, né? Bom, o movimento republicano, nós tivemos aqui os núcleos de ideia, então, assim, a tentativa de um movimento mais popular, né, com Silva Jardim e Lopes Trovão, são caras abolicionistas, né? E aí você vai observar comigo que um militar chamado também de Quintino Bocaiúva, tá? Ele tinha uma ideia de transição mais pacífica e ideia centralizadora com o Major Benjamin Constant. Esse cara era da jovem mocidade lá do Império, tá? Então, duas questões fundamentais vão se disseminar aqui dentro do Império, que é a questão religiosa, na década de 70, tá? 60 e 70, e a questão militar finalizando o Império. Questão religiosa é o seguinte: a relação Brasil, Império e religião ela era uma relação única, porque a nossa Constituição falava que o Império Brasileiro, a religião oficial era a Igreja, era a religião católica, tá? Então, o imperador em si, ele tinha poderes que o beneficiavam em relação aos comandos da igreja, que era o padroado e o beneplácito. O que seria o padroado? Alguém aí, rapidinho, só para me ajudar aqui. O que seria o padroado? A Larissa está aqui ainda? Hoje eu estou sentindo falta da Larissinha. Gabi já participou. Deixa eu ver. Tá aqui. Larissa, você não achou, não? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Para adiantar nosso... Tá. Eu vou adiantar aqui, porque senão, porque falando é mais rápido, tá? E aí, assim, da próxima semana a gente organiza, então, tá? Para você falar. Tomara que sua voz melhore, né? Se Deus quiser. Vamos lá aqui, então. Você vai observar aqui comigo que Opa, não é esse aqui não. O padroado é onde o Dom Pedro ele tem o poder de escolha dos bispos, né? Ele escolhe os bispos e escolhe os membros da igreja que são enviados para o Vaticano. E o beneplácito ele tem o direito de acatar ou não as ordens, ele tem o direito de acatar ou não as ordens vindas do Papa. Tá? E aí, cara, teve um movimento muito interessante que foi quando a maçonaria, que era uma instituição
com fins filantrópicos aqui. A galera acha que maçonaria é coisa de bruxaria, não é? Isso aí eu posso te afirmar, entendeu? Maçonaria é um movimento que tem como sua base filantrópica, tá? E é uma instituição que foi muito disseminada, e o início da maçonaria ela foi no ano de 1699, lá na Escócia, tá? Ela tem alguns símbolos, e aí a igreja é contrária à maçonaria, vai escrever uma bula, vai enviar ao Dom Pedro, tá? Chama Bula Silábios, e vai enviar no ano de 1864, e isso vai fazer com que o Dom Pedro não acate essa bula, né? Que é a perseguição aos maçons aqui dentro. Ocorre que dois bispos, tá? O de Olinda e o do Pará, eles vão perseguir, e aí eles vão ser perseguidos, inclusive a mando de Dom Pedro, vão ser presos, e depois, só no ano de 1875, que vai ser resolvida essa questão, né? Só que o problema principal é que a igreja era o grande pilar do Império Brasileiro, né? Porque a igreja ela servia ali como um braço direito do imperador. E quando você arranha essa imagem com o corpo eclesiástico aqui, você cria um problema grande de questão de levar a mensagem do império por meio das ordens religiosas e tal. E a igreja também ela servia, como a gente não tinha um aparelho jurídico, por exemplo, a igreja, números, quando você quer saber de nascimentos e óbitos durante o século XVIII, não tinha cartório, não existia cartório aqui. O Estado brasileiro, juridicamente, ainda estava em construção, né? Então, assim, a igreja é aquela instituição que fazia a contabilidade, número de óbitos, os livros da igreja. Se você for fazer a pesquisa dos seus ancestrais, e se tiver alguém lá no século XIX, você vai ter que ir na igreja. Agora sim, o cartório já vai pegando, já vai fazendo essa transição, né? Mas no século XIX, não, a igreja era o braço direito aqui do Império. Isso aí vai arranhar demais. E a cartada final vai ser a questão, tá? A cartada final vai ser essa questão aqui, a questão militar, tá? Essa questão militar aqui, ela é uma questão problemática para o Império. Por quê? Os militares saíram muito engrandecidos da Guerra do Paraguai, lutaram com os negros, desenvolveram o senso republicano, e aí você vai observar que esses militares queriam uma participação política, tanto é que conseguiram essa participação política aqui no chamado Clube Militar, no ano de 1887. Olha as datas, tá? Então, assim, são movimentos que os militares tiveram, tá, de engrandecimento diante do cenário político. Alguém achou sobre o Clube Militar? Alguém achou aí? Queira falar? Gabi, Jorge, alguém achou? Tá. Eu posso ler aqui? Pode falar. Ok. A Associação Civil com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, fundada em 26 de junho de 1887, tem como principal objetivo estreitar os laços de união e solidariedade entre os oficiais das Forças Armadas, defender os interesses dos sócios e pugnar por medidas acauteladoras dos seus direitos, e incentivar as manifestações cívicas e patrióticas interessar-se pelas questões que firam ou possam ferir a aura nacional e militar. Perfeitamente. Então, assim, é isso aí, Guilherme. Eu tenho assim, várias. Na verdade, a criação do clube militar é quando os militares se põem politicamente no cenário brasileiro, né? Então, ele tem essa pauta de defesa dos interesses nacionais, a participação do Império, tá? Então, assim, o clube militar é o pontapé inicial da participação formal política que tem, inclusive o clube militar existe até hoje, tá?
E aí você vai observar o seguinte, que esses militares já têm uma junção de interesse com o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, tá? Isso aqui é muito sutil, né? Aqui, ó, militares republicanos do PRP, eles se unem aqui, tem uma convergência de interesses, né? E aí, cara, o pontapé inicial, final aqui, foi quando nós temos a abolição, tá? Os cafeicultores prejudicados, tá? Essa classe econômica, quando você mexe com a classe econômica, quando, por exemplo, o governo central ele não tem apoio da classe econômica, é muito difícil dele permanecer dentro da sua conjuntura. Então, isso aqui sempre foi assim, o espectro no Brasil, né? Então, olha só, o abolicionismo ocorrido no dia 3 de maio de 1888, ele leva o governo a uma queda muito, muito grande, o governo do Segundo Reinado. Tem outro fator também, que o Dom Pedro já tinha lá os seus 49 anos à frente do Império. Então, o Dom Pedro já era uma figura desgastada, né? E os militares sedentos em participar politicamente, vai inventar aí aquilo que o Laurentino Gomes colocou como a primeira fake news da República Brasileira, né? Para dar um golpe, precisa de ter o quê? Precisa de ter um motivo. E aí, se você não tem um motivo plausível, você inventa. E aí o Dom Pedro, né, se viu do dia para a noite, no dia 14 de novembro de 1889, foi espalhado no Rio de Janeiro que o Deodoro da Fonseca, membro militar, membro lá da escola do Clube Militar, mais o Benjamin Constant seriam presos pelo Império. E aí os militares foram depor o primeiro-ministro no dia 15 de novembro de 1889 e decretou o fim do Império. O Dom Pedro, pego de surpresa, arrumou rapidamente as suas coisas e o exército acabou enviando ao exílio em Paris, entendeu? E lá em Paris o Dom Pedro vai acabar falecendo no ano de 1891. Beleza? Então, assim, na verdade foi uma jogada. O Império, ele acaba por meio de um golpe militar, o primeiro golpe militar que nós tivemos aqui dentro da nossa conjuntura republicana. Então, a República nasce com um golpe. E aí nós vamos ver os capítulos anteriores nos próximos roteiros, nas próximas aulas. Gente, obrigado por ter permanecido aqui, tá? Desculpa aí a questão desse atraso que eu tive por conta dessa falta de habilidade que eu tenho aqui com o Zoom, mas assim, eu vou estar ligado para as próximas aulas. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, boas aulas e já espero que eu já vou mandar aí os próximos roteiros. Tá bom? Valeu, obrigado, tudo de bom.